Que bom que você está aqui. Queria conversar com você. Nós, nesse mês de março, estamos falando sobre o tema dia a dia, vivendo diariamente com Deus. Eu acredito que o grande desafio para nós, para mim, para você, para cada um que está aqui, é sair daqui a pouco e colocar em prática tudo que nós ouvimos, tudo que nós sentimos, tudo que nós experimentamos. Esse é o grande desafio de uma vida espiritual, de uma vida religiosa. Esse é o desafio de vir até uma comunidade de fé, você praticar as coisas que você ouve, as coisas que você fala e as coisas que você acredita. Na verdade, quando nós somos expostos às circunstâncias da vida, nós, na verdade, também somos desafiados à fé. O grande desafio não é falar sobre Deus aqui, nesse espaço, as pessoas estão abertas, simpáticas, a gente tem um conhecimento muito superficial em relação ao outro. O desafio é no dia a dia. O desafio se dá na nossa casa, nos nossos relacionamentos, no trabalho. É nesse local que nós somos desafiados a viver a nossa fé. No dia a dia, no cotidiano. Eu digo sempre isso sem nenhum tipo de constrangimento. O desafio para mim não é subir aqui todos os domingos. Eu gosto de estudar, faz parte daquilo que eu gosto de fazer. O desafio para mim é os meus filhos me ouvirem, a minha esposa me ouvir, e amanhã no meu dia a dia, no cotidiano, no trânsito, colocar em prática o que eu falo aqui. Então, diante desse grande desafio, vivemos no nosso cotidiano, em nossa prática, aquilo que nós dizemos acreditar. Que desafio é esse, não é verdade? Hoje eu quero ler com você o texto de Filipenses, e a partir desse texto nós vamos refletir sobre um tema muito importante, que é a santidade. Santidade. E aí eu quero explicar para você por que nós estamos propondo essa reflexão. Paulo, ele escreve uma carta aos Filipenses, e durante toda essa carta, Paulo, ele elogia a comunidade, mas ao mesmo tempo ele também dá conselhos práticos para aquela comunidade que dizem respeito à vida. Ele vai falar das coisas boas que a igreja fez, inclusive por ele, mas ele também vai pontuar algumas coisas importantes no que diz respeito à crença daquela comunidade, mas também o que diz respeito à prática da vida, à aplicação da fé. E nesse texto especificamente, no final do capítulo 4, ele está dando um conselho a duas mulheres, duas líderes da comunidade, que tinham acabado de passar por um conflito entre elas e também com a comunidade. E no final do texto, ele dá esse conselho direto, como se referindo à prática da vida, como se referindo à conduta dos leitores dessa carta, como eu e você. E o texto diz assim, preste bem atenção, gostaria que você acompanhasse essa leitura pela sua Bíblia, pelo seu aplicativo ou pela projeção. Paulo está escrevendo à igreja de Filipenses e diz assim: por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios, isto é, tudo o que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Quando eu falei aqui que o tema que nós trataríamos hoje seria o tema da santidade, a primeira imagem que vem à nossa mente é que a palavra santidade é um termo religioso. Santidade é a prática da negação de certas experiências da vida. É isso que a maioria de nós acredita. Santidade é um termo religioso que quase sempre, quando a gente cita ou fala, as pessoas imaginam uma pessoa extremamente religiosa. Uma pessoa que aponta os defeitos do outro, uma pessoa que fica preocupado com legalismo, com moralismo, que vive uma vida de aparência, porque a religiosidade ela não transforma ninguém. Então a gente tem essa compreensão religiosa de que falar sobre santidade é falar sobre práticas religiosas.
Isso é um equívoco. A imagem que vem em nossa mente é um equívoco. Porque, infelizmente, tem muita gente que acha que santidade é um termo legalista. Essa é uma compreensão extrema. Aqueles que vão dizer o que deve ser feito ou não. O religioso é aquele que espera uma lista de pecados para acusar o outro, para cumprir, embora ele não consiga cumprir todas as coisas propostas por ele mesmo. O religioso é alguém que acredita que a santidade sempre é a aparência religiosa. E essa é uma compreensão equivocada. Agora, há um outro lado, um outro extremo. A gente achar que nada e nenhum tipo de reflexão de mudança possa acontecer na nossa vida. Vou explicar isso de uma forma bem clara. Para os religiosos não pode nada. Para os permissivos pode tudo. Então, quando a gente fala sobre santidade, há duas posições extremas. O religioso, que não pode fazer nada, que está com a listinha pronta para acusar os outros, e o permissivo, que acha que a sua própria consciência pode estabelecer para ele o que é certo e o que é errado. É aquele que acredita que a graça de Deus é a permissão para fazer qualquer coisa de acordo com a sua própria consciência. A gente vive essa tensão entre legalismo, religiosidade e permissividade. Quando a gente olha para esse texto, Paulo está também falando sobre conduta. E ele não está propondo nem uma compreensão religiosa, que talvez muitos aqui que cresceram dentro da igreja, que talvez vieram de outras comunidades, tenham aversão a essa palavra santidade, porque parece que é até opressor. Mas para outros, quando a gente fala sobre santidade, a ideia é de que pode tudo e ninguém pode dizer para nós o que é certo e o que é errado, e que ninguém pode estabelecer nenhum tipo de limite para a nossa vida. E Paulo, quando escreve esse texto, ele se dirige a dois grupos da mesma forma. E eu quero tratar desse texto, olhar para esse texto e tentar refletir, porque esse também é um grande desafio para a minha vida. Olha só, o versículo 8... ele se dirige aos religiosos. Ele diz assim: por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios. Isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. O apóstolo Paulo não faz um relato específico sobre atitudes, nem muito menos uma relação de práticas e de pecados. Ele faz um apelo à mente, ao interno, estabelecendo princípios e valores que devem nos fazer compreender o que está à nossa volta. Para o religioso, isso é a morte. Porque o religioso, ele queria ouvir de Paulo uma lista, dizendo assim: isso pode e isso não pode. E Paulo não faz isso. Paulo faz um exercício apontando para a mente, como se fosse uma fonte de discernimento, de reflexão. Por quê? Porque para Paulo, preste bem atenção nessa afirmação, o movimento da santidade é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Aquele que pensa a santidade apenas de uma forma externa, acredita que os hábitos, as coisas que são feitas, é que mudam o indivíduo. Não, Paulo está dizendo que o movimento é de dentro para fora. Não é o que contamina o homem, segundo Jesus, o que ele come, mas é aquilo que sai dele, aquilo que está dentro da sua natureza. Para o religioso, isso é desconstruir a sua vida, que está muito mais preocupado com a aparência. E esse é um atalho da santidade, você procurar viver uma vida para que as pessoas olhem para você e digam: nossa, como esse cara é bom, como ele é religioso, olha como ele é devoto, como ele é praticante, olha só o que ele faz, olha quantas orações, olha como ele levanta a mão, como ele fecha os olhos, olha como ele fala bem em público. Não, a santidade não é algo externo, mas é algo interno. E eu entendo que, quando Paulo fala a respeito disso, o entendimento é que transforma a minha forma de pensar, e que isso transforma também as minhas atitudes. E a santidade, ela me leva a avaliar e pensar se aquilo é bom ou ruim para a minha vida, de dentro para fora. Qual é o atalho que nós tomamos? É achar que as coisas externas é que mudam a nossa vida. A gente acha que aquilo que está em torno de nós
é que muda, sendo que na verdade a santidade nasce de Cristo para a nossa vida, trabalhando dentro de nós. Spurgeon diz assim: a santidade não é o caminho para Cristo, a religiosidade, a prática, a devoção mecânica, vazia, mas ele diz que Cristo é o caminho para a santidade. É Cristo trabalhando em nós, o caminho para sermos santos é esse. E aqui eu quero dizer algo para você. A palavra santidade na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, a palavra hagios, significa separado. Mas não é tirar alguém do mundo, tirar alguém de uma situação. É separado no meio, da onde nós estamos. O religioso, ele se afasta dos amigos, ele se afasta da família, ele se afasta dos relacionamentos, porque ele acha que isso é santidade, mas a santidade não é isso. É ser separado, hagios, aonde você está. E a sua conduta e o seu comportamento é que reflete a sua santidade. Não é algo externo, mas é algo que vem do seu coração, da sua natureza transformada, para que a sua mente possa discernir aquilo que é bom, aquilo que é puro, aquilo que é correto, aquilo que é agradável e aquilo que é decente. Agora, nessa compreensão de que a gente tem que fazer muitas coisas para parecer bom para as pessoas, para parecer ser um ser santo e religioso, nós nunca atingimos o padrão. E por isso nós corremos atrás. O religioso que vive a santidade aparente, ele sempre está aquém daquilo que ele imagina ser perfeito. Mas há um grande paradoxo, preste bem atenção no que eu vou dizer. Mesmo tendo esse sentimento que ele nunca está apto, ele se acha pronto a julgar o outro. Interessante, é paradoxal isso, né? Porque ele acredita que ele não atinge o padrão, e ele vive correndo atrás disso, negando as coisas da vida, acusando os outros, sendo moralista, tendo um discurso de acusação, e ainda assim ele se sente superior ao outro. É uma coisa que a gente tem que parar para pensar. O religioso, ele se acha apto para julgar o outro, mesmo se sentindo inferior ao alvo e o seu objetivo. Por isso, cuidado para não pegar o atalho de uma vida aparente, de uma vida religiosa, que faz com que você sempre se sinta culpado e apto para julgar os outros. Interessante esse caminho da religiosidade. Eu sempre me sinto culpado e mesmo assim me torno apto a apontar o que o outro deve comer, beber, fazer, quais as decisões do seu relacionamento, o que deve assistir, o que não deve assistir. A religiosidade diz isso. Eu vivi uma geração que foi proibida de várias coisas. Eu lembro que minha mãe chegou em casa depois de uma palestra, na década de 90, dizendo que o fofão era do diabo. Então, coitadinho do fofão, foi queimado. E aí, tocava o disco para trás. E aí queimava o disco. E aí, depois dessa época toda, né, do fofão, dos discos, surgiu a nova era. Você não podia usar certas roupas de certas marcas, não vou falar aqui, mas você sabe muito bem. Aí que nós fazíamos? A gente jogava as roupas fora. Mas não obstante jogar as nossas roupas, a gente contava com outras pessoas que tinham essa roupa e dizia: olha, essa sua roupa é dessa marca. Você sabia que essa marca é consagrada? E gerou uma catarse, uma histeria coletiva nas pessoas. Religiosidade, porque não é a aparência que transforma a nossa vida, e a santidade é do interior, do caráter para a vida pública. Não é da vida pública para a vida privada, a vida íntima, mas é da vida do meu caráter, do meu coração, para aquilo que acontece fora. E às vezes nós estamos preocupados em julgar as pessoas, em estabelecer regras, apontamentos, e nós gostamos de listas para fazer um checklist dizendo: esses pecados são os mais graves, esses pecados são os mais condenáveis, e a gente não se esquece dos valores pessoais que estão debaixo do tapete, com os nossos segredos, com as nossas mentiras. Queria que você pensasse nisso. Santidade não é uma perspectiva religiosa. Ao convidar você a viver uma vida no seu dia a dia de santidade, tire da sua mente essa imagem de que o atalho é uma vida aparente. Agora, Paulo também se dirige no versículo 9 a um grupo que eu chamo de permissivo. E aqui eu quero abrir meu coração para você
e dizer que hoje é um dos graves problemas da nossa geração: permissividade. Eu diria que eu me vejo assim como pai, com uma dificuldade de muitas vezes ser permissivo. O versículo 9 diz assim: põe em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras, como com as minhas ações. Preste bem atenção para a gente entender esse texto. Paulo enfatiza a prática e a coerência, exercícios importantes para a construção de uma santidade bíblica. Nossas atitudes devem ser expressões da nossa fé. A santidade diz respeito à ação do Espírito Santo na nossa vida, que nos convence do pecado, porque fora dessa ação nós não conseguimos admitir que falhamos, porque nós acreditamos que esconder ou negá-lo é a forma saudável, mas Paulo está dizendo, não é isso. A coerência, o chamado à prática. Paulo não está desassociando a prática da nossa fé. Ele diz, olha, religiosos, a santidade é de dentro para fora. A mente de vocês deve estabelecer aquilo que é puro, o que é correto. Olha, vocês que são permissivos, coloquem em prática. Da forma que vocês aprenderam comigo, coloquem em prática a maneira que vocês vivem. Deixa eu dizer algo para você. E aqui eu quero me ver nesse texto. Hoje, se tem algo na nossa cultura que se tornou um ídolo, é a permissividade. Vou contar exemplos pessoais para não entrar no discurso religioso para acusar ninguém. A gente tem, por exemplo, os nossos filhos e a gente permite que eles usem as ferramentas digitais, aquilo que é livre, né? A gente fica assim, pô, é uma geração rápida, a gente até brinca, tal. Um dia nós estávamos no carro, eu, minha esposa e meus filhos atrás, o Luca, mais novo, comecei a olhar no retrovisor, a gente acompanha o que eles jogam, como eles não jogam, quanto tempo eles jogam. De repente eu vi o Luca no carro, com o dedinho assim. Piu, piu, piu. O que você está fazendo, Luca? Alguns anos atrás. Estou jogando. Como você está jogando? Estou atirando nas pessoas. Piu, piu. Onde você aprendeu isso? No jogo que eu faço, porque no jogo a gente tem que atirar e ver quais pessoas são boas e quais são más. Como que você sabe se as pessoas são boas, se as pessoas são más? Eu que escolho. Você acha uma coisa engraçada, e de fato, às vezes até é, como um pai, a gente brinca, mas a permissividade não faz a gente avaliar os riscos daquilo. A permissividade não faz a gente, muitas vezes, avaliar a tragédia que isso pode acontecer a médio e a longo prazo. A permissividade não nos faz pensar no tão mal aquilo nos faz. Deixa eu dizer algo para você, que um dos grandes desafios meu, como pastor, é viver numa geração permissiva que você não pode dizer para nada que elas estão erradas. A geração de hoje, se você falar assim, olha, você está errado nisso, ela grita. Mas é preciso dizer que essa permissividade vai levar a gente para lugares perigosos. Se a santidade, na perspectiva da religiosidade, é ruim, essa santidade, baseada numa graça que pode tudo, não nos faz avaliar os riscos. Ela subtrai de nós a consciência crítica. Nós que fomos criados dentro da igreja, às vezes nós respondemos a todo o legalismo da nossa educação com permissividade. Se antes não podia nada, agora pode tudo. E a gente não avalia isso. A gente, com medo da religiosidade, com medo dessa linguagem conservadora até que invadiu as redes sociais, a gente nega qualquer tipo de princípio de valor. Quando alguém diz para a gente assim, cuidado que isso é perigoso, fala, lá vem um religioso conservador. O permissivo, ele não acredita que nenhum tipo de princípio e limite para a vida dele é importante. Eu tive uma educação muito rígida, muito controladora, não pude dançar quadrilha por causa de discussões religiosas, dançava, ensaiava, no dia que tinha a apresentação não podia dançar. Aí os meus filhos nasceram, a minha mãe ia lá, assistia os meus filhos dançando quadrilha na primeira fileira, filmando. Falei assim, e eu não podia. E aí, qual é a atitude do meu coração? É permitir tudo para os meus filhos. Se eu tive uma educação rígida, por aversão à religiosidade, por aversão ao legalismo, eu vou ao outro oposto.
o oposto que pode tudo, o oposto que libera tudo e que não tem um senso crítico para avaliar. E nós vivemos uma geração sem medida, sem controle, sem domínio próprio. E eu não estou falando aqui de pecados específicos, eu não quero entrar nessa cilada. Eu quero dizer para você que nós vemos uma geração que é escrava do consumo, que é escrava dos próprios desejos, que é escrava da pornografia, que é escrava da comida, da bebida, pessoas que não se controlam, que a bebida domina a vida. Só que a gente acha tudo isso legal, porque a gente não quer ser religioso. Mas a gente perdeu o senso crítico. E às vezes é difícil para mim falar para a nossa comunidade, porque a nossa igreja às vezes é tida como uma igreja que pode tudo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quem estabelece isso não sou eu. Quem estabelece isso é a palavra. E nós temos um grave problema nessa cultura, de achar que a nossa consciência nos permite tudo. Agora, se desassociarmos nossas práticas da nossa fé, não experimentaremos mudanças significativas em nossa vida. Vou explicar isso. Quando você é permissivo demais, que você libera tudo, tem até uma música do Raul Seixas que ele faz uma crítica, e eu vi muita gente canta essa música e não sabe a história da canção, que é Viva a Sociedade Alternativa. Né? Diz que é permitido tudo, e a lei permite tudo. Na verdade é uma crítica, porque se pode tudo, a lei não estabelece aquilo que é a liberdade. Se você entender a reflexão do Raul Seixas, é uma crítica a uma liberdade sem limite. É proibido proibir. Nós vamos ao outro oposto. E deixa eu dizer algo para você. Quando você é permissivo, você não experimenta mudanças na sua vida, no seu caráter, na sua personalidade. Eu digo isso a hábitos, a atitudes, a vícios, que muitas vezes nós justificamos com a graça de Deus, e se a gente é permissivo, nós não experimentaremos mudanças no nosso caráter. Paciência, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, não nasce na permissividade. Muitas crises de relacionamentos, de casais, de pais com filhos, de caráter, surgem na permissividade. Porque com medo de qualquer tipo de limite, qualquer tipo de princípio e de valor, a gente subtrai a consciência crítica das coisas. O que eu tenho visto de gente se arrebentando na vida, porque foram flertar com essa permissividade total. Tanto que eu estou dizendo, e alguns estão dizendo, o Caio está quase sendo um religioso. Não estou. Eu estou dizendo para você que nenhum extremo é saudável. Nem o religioso que está apontando para o outro o que deve ser feito, e nem o permissivo, que acredita que a sua consciência é livre e que ele não precisa de nenhum tipo de limite. Uma das coisas muito comuns que acontecem aqui em Sorocaba é quando você vai num condomínio, você vê cones. E uma das primeiras vezes que eu vi isso, eu moro num condomínio muito pequeno, se colocar um cone acabou o condomínio, não tem jeito, né? Mas você vai e você vê alguns cones. E a primeira vez que eu fui e vi esses cones, eu perguntei para a pessoa que é da nossa comunidade aqui, por que tinha um cone? Ele falou, cara, tem que ter o cone, porque tem um pessoal que não sabe andar dentro da velocidade permitida. E como tem criança, a gente põe o cone para que o cara faça o zigue-zague a 20 por hora. E tem um outro problema, no final tem um muro. E já aconteceu, antes de ter o cone, desse cara ir até um muro e arrebentar o carro no muro. Tem gente que precisa de cone. Tem gente que precisa de limite. Tem gente que precisa estabelecer princípios, porque senão vai causar uma tragédia na vida dos outros. Vai estabelecer uma própria tragédia para si mesmo. Uma das grandes mentiras, quem está no NA e sabe disso, que se tem para um adicto é dizer que ele pode estabelecer o limite de parar ou não. E nessa cultura é dito isso para nós. Uma grande mentira você, não, eu sei o momento de parar. Depois do 25º copo você para. Para o adicto não existe limite estabelecido pela própria consciência. Então deixa eu dizer algo. Paulo enfatiza a coerência. Paulo enfatiza a coerência entre o nosso discurso e a nossa prática.
Você consegue avaliar, pedindo ao Espírito Santo de Deus, porque a Bíblia diz que é Ele que convence o coração do homem do pecado e do juízo. Você consegue avaliar quais coisas fazem mal a você? Você consegue avaliar isso? Quais coisas fazem mal a você? Os excessos? E você se acha livre, mas na verdade é dominado por isso? Quais coisas fazem mal às pessoas que você ama? Interessante porque esse enquadramento do conservador de um lado e o permissivo do outro faz com que quando eu me dirijo a um grupo, esse grupo sempre ache que eu sou o oposto. Eu não sou. Estou dizendo para você, religioso, que você precisa compreender a santidade de dentro para fora. Estou dizendo para você, permissivo, e eu me identifico com esse grupo, que se não houver princípios e valores que norteiem a nossa vida, como honestidade, caráter, graça, santidade, bondade, não vai haver mudança no nosso caráter, no nosso coração. Que tipo de santidade é essa que não nos faz diferente onde nós estamos? A gente não está reparando que tipo de música nós estamos ouvindo. Sei que alguns estão assustados porque nunca me ouviram falar nisso. E você sabe o desafio que é para mim pregar isso. A gente perdeu o limite. Quer ver uma forma, talvez, para fugir desse estabelecimento dos pecados sexuais ou não? É você ver essa cultura de ódio gerada nas redes sociais. As pessoas se atacando, se desrespeitando. Interessante que a gente acusa a cultura de ódio, mas responde com ódio, com sarcasmo, com acidez. A gente acha que inteligência é se sentir superior ao outro. Espera aí, aonde nós vamos com isso? A gente está brincando com a vida e depois nós vamos colher tragédias nas relações porque nós não estamos estabelecendo limites. Desculpa, eu orei muito, eu disse aqui na quarta-feira com a equipe estudando, falei assim, olha, para mim vai ser um grande desafio falar para uma cultura que não tem limites, que precisa ter coerência. No último versículo, ou na última parte do versículo final, e aqui eu quero fazer com você a última consideração, Paulo diz assim, e o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Fiquei pensando, puxa vida, na primeira parte, ele dá um conselho aos religiosos. Ele desconstrói a religiosidade. Na segunda parte, ele se dirige a pessoas permissivas que não compreendem nenhum tipo de limite. E por que Paulo termina pedindo e fazendo uma oração e uma afirmação de que Deus nos dá a paz e Ele estará conosco? Parece que é uma contração no texto, parece que Paulo muda de assunto, ele não muda. Olha o que ele diz. A religiosidade produz culpa. Nós sempre somos culpados e sempre culpamos os outros. A permissividade, ela produz indiferença. É assim que acontece quando nós temos uma educação permissiva, os filhos pulam, desrespeitam. Você percebe que hoje a educação de filhos é um símbolo, um extrato da cultura permissiva. As duas afetam a nossa consciência. A que pode tudo e a que não pode nada. As duas afetam a nossa consciência. Uma nos acusa. A religiosa nos acusa. E a permissiva, ela nos isenta, sempre nos absolve. Paulo faz uma afirmação e ao mesmo tempo um pedido, nos proporcionando a paz. Por quê? E aqui eu quero fazer uma afirmação pessoal diante desse texto. Porque eu creio que a verdadeira santidade produz paz em nossa consciência. E é nesse ponto que Paulo diz e ele pede a respeito da paz. A verdadeira santidade traz paz em nossa consciência. O religioso é inquieto, o religioso se sente culpado, ele está preocupado em olhar a vida dos outros no Facebook, para julgar as pessoas. Mas o permissivo se sente livre, se sente inocente, absolvido, mas é escravo dos seus próprios desejos, da sua própria vida e dos seus próprios hábitos. E Paulo então traz a paz como sendo uma demonstração clara de santidade. A verdadeira santidade produz paz. Richard Foster diz o seguinte: sem sanidade não há santidade. Se a mente não está sã, saudável, não há como ter
santidade. E aqui eu quero terminar essa mensagem dizendo o seguinte: padrão de santidade não é o outro, não sou eu. Se você espera de mim que eu seja um modelo perfeito das coisas, quero dizer para você que eu não sou. Não tenho essa expectativa, não sou seduzido por isso. Padrão de santidade é o próprio Cristo, Jesus. E a pergunta que então devemos fazer é: temos nele um modelo de vida? Nossos atos, comportamento, atitudes refletem a vida de Jesus? Tudo bem, a gente não olha para nenhuma pessoa dizendo assim: puxa, eu queria ser santo como essa pessoa, ou boa como ela. A gente olha para Jesus, e se nós olhamos para Jesus, o padrão de vida dele deve nos influenciar. Eu termino com uma frase de John Stott. Eu disse até para o pessoal que há muitos e muitos meses eu gostaria de usar essa frase e dizer: puxa, eu não tenho nenhuma mensagem, porque foi o primeiro livro que eu li depois da minha conversão. Foi o livro de John Stott chamado Contra a Cultura Cristã. E nesse livro ele tem uma frase que diz assim, pode passar: não devemos preservar nossa santidade fugindo do mundo. Essa é uma cultura dos essênios, de alguns grupos de religiosos, se afasta de tudo, vai para um monte, vai para um castelo, vai para um lugar quieto, para se afastar dos desejos, ok? Não é isso. Mas ao mesmo tempo, nós também não devemos sacrificar, nos conformando com Ele. Nem fugirmos e nem sacrificar a nossa santidade em detrimento da cultura do mundo. E aqui eu quero terminar fazendo uma reflexão com você. Sabe que para mim a santidade é o chamado a mudarmos, a transformarmos o nosso caráter, a melhorarmos a nossa vida. Eu queria que você, nesse momento, avaliasse quais áreas da sua vida precisam de transformação. Você quer ser um cara mais honesto? Você quer ser um homem mais sábio, uma mulher que tenha mais saúde emocional? Você quer ser uma pessoa que não seja dominado pelos seus vícios, dominado pelo seu modo de ser? Você quer ser alguém que não seja dominado pelos seus defeitos, por aquilo que é ruim em você, pelos seus traços de personalidade que afetam a sua vida e as pessoas? Segundo os evangelhos, só há um caminho para isso: a santidade. Mas o caminho não é religiosidade. E se você continuar com uma vida permissiva, não vai haver mudanças. O caminho é a consciência bíblica, o discernimento, pedindo a Deus para que Ele nos mostre, Ele convença o nosso coração dos nossos erros, das nossas atitudes que devem ser transformadas. E aí eu termino com o pedido de Paulo: e o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Feche teus olhos, eu quero orar. Eu sei que é muito difícil nós falarmos sobre santidade, por esse paradigma da religiosidade, pela cultura da permissividade. Mas eu queria dizer que algumas coisas na sua vida só podem ser transformadas se você tiver princípios e valores do reino, que moldem o seu caráter, que tragam até você a bondade, a longanimidade, a mansidão, a paz, a alegria, o domínio próprio. Existem pessoas permissivas que vivem de aparência. Existem religiosos que vivem de aparência. E o chamado de Jesus é vivermos na coerência. O Evangelho nos chama à coerência. A religiosidade nos chama a uma vida perfeita, que nós nunca vamos conseguir atingir. E o Evangelho de Jesus nos leva a uma vida coerente. Uma vida pautada na verdade. Eu quero que você pense: quais coisas o seu ouvido tem ouvido e que fazem mal a você? Quais coisas os seus olhos têm visto e fazem mal a você? Quais sentimentos você tem experimentado e fazem mal a você? Quais pensamentos você tem tido que fazem mal a você?
O que você tem consumido que faz mal a você? Quais atitudes fazem mal a você e às pessoas que você ama? A santidade bíblica nos faz reconhecer o que é preciso mudar, o que é preciso ser transformado. Senhor, o Senhor conhece o nosso coração. Não há nada em nós que nos faça esconder os defeitos, os segredos. O Senhor sabe, ó Deus, que a religiosidade é o caminho mais curto para algumas mudanças. Muitos de nós nos vemos escravos dessa religiosidade, aprendemos, crescemos nesse universo religioso. Ó Deus, quebra a nossa religiosidade. Teu Santo Espírito, ó Deus, tire de nós esse sentimento legalista que escraviza e sempre nos faz sentir culpados e superiores aos outros. Senhor, tira de nós essa falsa liberdade, essa falsa permissividade que não nos traz autocontrole, domínio próprio, mansidão, que nos faz reféns dos nossos sentimentos, emoções e desejos, e que vai ser uma tragédia para as nossas relações, para os nossos casamentos, para a educação dos nossos filhos e para a nossa vida como um todo. Tira de nós esse sentimento que nos traz a sensação de que podemos tudo, sem avaliar os riscos e a tragédia que isso pode nos causar. Ó Deus, o nosso pedido é o pedido de Paulo, que a tua paz e o teu Santo Espírito repousem sobre a nossa consciência, para uma mente livre, tranquila, de princípios e valores do reino. Tirando da nossa mente coisas ruins, tirando do nosso coração coisas que nos escravizam, para vivermos plenamente de acordo com a tua presença, com a tua paz. Ó Deus, muitas pessoas aqui precisam de mudanças, e elas só podem experimentar essas mudanças através do teu Santo Espírito. Traz essa consciência a nós, sem religiosidade e sem permissividade. No nome de Jesus é que eu oro. Amém, amém, amém. Eu não sei se você percebeu, eu não fiz uma lista de pecados. Poderia. Eu não fiz uma lista para que você saísse daqui com um checklist de coisas que você deveria fazer ou acusar. Mas nós fizemos uma reflexão para que o Espírito Santo de Deus nos mostre aquilo que nos faz mal e aquilo que nós precisamos mudar. Ok? Queridos, eu quero terminar com um convite. Quem faz parte da nossa comunidade já há algum tempo, nossa igreja tem crescido, talvez não tenha... venha domingo que vem, nós temos Santa Ceia, venha com a sua família participar, todos são convidados, é um dia de celebração, da gente relembrar o amor de Deus pela nossa vida, e isso é uma coisa muito legal. Eu queria convidar você, nós vamos terminar aqui, os meninos me abandonaram todos aqui atrás, não tem mais ninguém aqui. Na hora que terminar, eu vou pedir para o Vagão vir aqui, o Bruno também está aqui, nós vamos orar pela sua vida. Se você tiver um motivo de oração, algum pedido de oração, pelo seu trabalho, pela sua família, sem expor você, nós não queremos fazer isso, apenas orarmos pela sua vida, intercedermos por você e fazer com que o seu pedido seja o nosso pedido. A gente quer orar junto pela sua família, pelo motivo que você quer compartilhar. Você pode ficar um pouquinho, participar lá do Morumbi Café também, conversar, se conectar, porque isso é muito bom também, viver em comunidade. Vamos receber a bênção? Que a bênção do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo, que a sua doce presença venha sobre nós, venha sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, sobre a nossa semana e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém.